Pedro. Olá, Oi, como vai? eu estou bem, doutor Salomão, e o senhor? Tudo ótimo aqui. Que bom, que bom. Alguma Aí, novidade, alguma boa novidade para nós? que o tema da nossa live hoje é maravilhoso. Ah, é. Ó, já tem uma galerinha que está aqui na nossa live. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine Souza, eu sou psicóloga, represento a Baiduca junto com a Ana Beatriz Queiroz. E temos esse projeto chamado Doutor Me Explica, com o Doutor Salomão. Boa noite, Silvana. Oi, Gi, Que tudo bem? metida, viu? E aí, o tema de hoje, doutor, é por que os médicos erram? Pois é. Por onde a gente começa com essa pergunta? Porque eu pensei tanta coisa, mas... E aí, o que eu fiquei pensando assim, doutor, a gente pode começar com a pergunta: existe muito erro de diagnóstico? Existe resposta primeiro para essa pergunta? De diagnóstico, de tratamento e de prognóstico? Posso começar por uma coisa mais básica? Por favor. Então, por que eu estou falando sobre erro médico? Porque logo depois de uma das nossas lives, eu recebi de uma senhora uma notificação dizendo que ela tem um filho que tem 15 anos hoje e que eu teria visto esse moleque quando ele tinha 5 anos e que, frente a uma suspeita de autismo, eu fui peremptório no sentido de que ele não tinha TEA e que, na minha opinião, ele tinha um transtorno de linguagem, que, diga-se de passagem, nas crianças pequenas, é um dos diagnósticos diferenciais mais frequentes. Bom, ninguém gosta de saber que errou, né? Mas o aspecto positivo disso, bom, eu consegui identificar a pessoa, entrei no meu prontuário, revi o exame que eu fiz há 10 anos atrás, e pelo que está lá, em termos de informações que eu tive, e em termos do que eu pude ver, eu voltaria a dizer que ele não tem TEA. Então, o que se coloca aqui? Eu não estou dizendo que eu estou certo e os demais que agora fizeram esse diagnóstico estão corretos. Não sei quem foi que fez, não sei como ele evoluiu, mas o que eu achei bom que isso tivesse acontecido? Óbvio que eu, como qualquer médico, cometi inúmeros erros nos meus 50 e poucos anos de clínica. Claro que cometi. Mas se cada pessoa que tivesse percebido o meu erro, tivesse entrado em contato comigo, não para criticar, não para xingar, mas para dizer: olha, doutor, o senhor errou o diagnóstico do meu filho, o senhor disse que era tal coisa, hoje é tal e tal e tal. Isso teria feito de mim um médico melhor. Então, eu já tive outras eventualidades em que coisas parecidas aconteceram comigo, né? Eu acompanhei durante anos um menino com deficiência intelectual, extremamente hiperativo, agitado, impulsivo, que eu tratei como uma criança com um retardo intelectual importante e uma agitação que não é rara nesses casos. Acompanhei esse menino durante 8 anos, mais ou menos. Algum tempo depois que ele deixou de vir no meu consultório, me mandaram um e-mail dizendo que um geneticista na cidade em que eles moram fez o diagnóstico de X frágil. E eu não fiz. E que é uma condição que eu conheço muito, né? Então a questão é, por que não fiz? Quer dizer, o que me levou a insistir em algo que estava na minha cara? Quer dizer, se você perguntar para mim hoje, óbvio que era uma coisa que ia ser pesquisada.
Por que eu não pesquisei? Então, o que eu queria começar dizendo? Eu tenho refletido muito sobre essas coisas. Então, o que eu posso te dizer? Primeiro, medicina não é uma ciência exata. Por isso que a gente costuma dizer que medicina é ciência e arte. Porque tem um pedaço da medicina que não está no protocolo, que não está na cara do paciente, que é aquilo que com o tempo se acaba desenvolvendo, que é o feeling, que é a percepção, que é o jeitão, que às vezes você faz o diagnóstico em segundos. Porque você bate o olho, se enquadra no padrão e fez o diagnóstico. Por outro lado, o médico, quer você queira ou não, é gente como a gente. E sendo gente como a gente, ele é um ser imperfeito. E ele vai errar, porque o médico não é um cara imbuído de inteligência artificial que tem uma coisa que é praticamente impossível de errar. Talvez um dia a gente chegue nisso. Então, Caterine, pode errar? Sim. Por que pode errar? Primeiro, a coisa mais óbvia, porque é um péssimo médico. É um sujeito que não teve uma formação adequada, é um sujeito que é limitado na arte da medicina, é um sujeito que está aí e deveria estar em outra área, não é a área dele. É um sujeito que não estuda, que não está familiarizado com as coisas recentes. O médico é um cara que, teoricamente, tem que estudar todo dia. E ele não vai dar conta de tudo o que acontece na área dele, ainda que ele seja um neuropediatra. Não é impossível. Milhares de trabalhos que são publicados por dia, você pode se colocar a par de vários deles. Mas é evidente que tem coisas que você não conhece. E eu costumo dizer, você não reconhece aquilo que você não conhece. Tá claro? Então, se é uma condição que eu nunca vi, não sei o que é, passa por mim 10 vezes na minha frente. Por mais que eu queira, eu não o reconheço porque eu não conheço aquela condição. Mas se toda vez que isso acontecer, você me der um feedback, eu incorporo mais uma coisa ao meu conhecimento. Tá, doutor, mas eu não acho daí ruim. Eu vou ter que falar. Receber, Vou ter que falar uma coisa. Só que, vamos, momento tricô. O senhor acha que o senhor tem muitos colegas que estão abertos a esse tipo de feedback? Problema deles. Porque, assim, como que o cara vai receber a tua notificação é o problema dele. Ele vai continuar insistindo no mesmo erro. Ele vai, evidentemente, virar para você e dizer assim, afinal de contas, quem é o médico aqui? Sou eu? Ou, mãe, qual é o seu CRM? Porque você está se atrevendo, baseado em alguma coisa, a dizer e desmentindo. Claro, você vai encontrar com pessoas desse tipo. Mas não vamos partir do princípio de que necessariamente é assim. Então, o que eu gostaria que meus pacientes fizessem? Pelo amor de Deus, sou capaz de amanhã receber 200. Mas não é. Cuidado, né? Saber que erro eu cometi. E aí entra um pouco naquela tua pergunta. O erro é de diagnóstico? O erro é de conduta? O erro é de como eu me manifestei? Hoje, eu recebi no Google uma reclamação de uma pessoa que eu atendi há poucos dias, dizendo assim, médico excelente, mas muito frio. Me deu o diagnóstico e ponto final. Nem voltei no retorno. Bom, normalmente eu não sou desse jeito. Mas há que ver também com que olhos ela me viu. Então, eu ser simpático ou não depende, em parte, de mim e, em parte, de como você me recebe. E a outra coisa que você tem que levar em conta é que, muito frequentemente, a pessoa que está na sua frente ouve o que quer, não necessariamente o que foi dito. Perfeito. E aí entra numa coisa que é interpretação, como a pessoa se sentiu naquele momento.
Agora, o médico erra muito no diagnóstico, muito na conduta, muito no jeito de falar. E a gente tem que levar em conta outra coisa, Caterine. Existem fatores inerentes à espécie humana, que é a enorme variabilidade do humor da pessoa, de como ele está. Então, essas variações podem interferir no meu raciocínio clínico? Sim. Eu tenho certeza que em alguns dias eu não estou bem. Mas eu não posso desmarcar todas as consultas e dizer, olha, eu estou preocupado com o pagamento da minha casa em Campinas, de modo que eu vou cancelar todas as consultas. Não, eu vou fazer da melhor forma que eu puder. Será que esse dia eu estou tão legal quanto eu estaria não tivesse dívidas? Porque a gente, médico, eu volto a dizer, é gente como a gente. Assim como você tem problemas na tua área de psicologia, eu tenho, evidentemente, como pessoa. Então, isso pode variar a minha habilidade? Sim, pode interferir na minha habilidade. Então, Caterine, erro médico é muito frequente. Na maior parte dos casos, o médico nem sabe que errou. Por conta dessa coisa, que as pessoas têm até um certo prurido e falam, pô, como é que eu vou falar para esse cara que ele errou? Deixa para lá, né? Vou ficar com outro médico que me deu um diagnóstico mais adequado. Eu acho que é o direito da pessoa, mas acho que você se furta a melhorar as habilidades daquele médico que você ouviu anteriormente. Então, Caterine, eu cheguei a, pensando nessas coisas esses últimos dias, e eu até gravei um post que eu vou pôr no Instagram sobre isso. Então, o que eu cheguei à conclusão? Que médico bom não é o médico que não erra. É o médico que erra pouco. Porque se você me disser que você tem um médico que não erra nunca, ou você está contando uma mentira, ou ele fala que... Eu tenho muita crítica quando eu vejo, não só um médico, quando eu vejo procedimentos que afirmam que em 100% dos casos ele dá resultado. Não existe isso em medicina. Quando eu prescrevo uma droga para uma criança, eu parto do pressuposto de que ela vai responder da forma habitual. Mas pode responder da forma absolutamente atípica. Eu estou agora, não sei se ela está até nos ouvindo, eu estou atendendo uma criança de Belo Horizonte, que é um TDAH de livro, um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Tem idade suficiente para ser medicado. A ação de primeira escolha são os estimulantes cerebrais. Ritalina, Venvance. Conversei com os pais no sentido de fazer exames preliminares para saber se ele podia tomar o remédio. Os exames estão normais. Prescrevi a primeira droga. Ele começou a tomar nos primeiros 3 dias. Ele se sentiu mal, dor abdominal, vômito e prostração. Obviamente, a gente suspendeu a droga, é um efeito colateral indesejável. Prescrevi a segunda. Me ligou a semana passada. No segundo dia, pior do que o primeiro. Mais prostrado, mais dores abdominais, mais indisposição. E ele dizia para a mãe assim, mãe, minha cabeça está muito atrapalhada. Eu não consigo pensar. A gente suspendeu a droga. E a gente vai tentar amanhã uma terceira. Então, é erro médico? Não, não é erro médico. Mas essa mãe pode sair por aí dizendo, olha, eu fui num cara em Campinas, o cara é maluco. Ele receitou uma coisa para o meu filho passou mal, ficou confuso, dormiu 24 horas. Então eu tenho que separar isso de uma forma muito clara. O que é efeito indesejável e como que você se protege disso? Explicando de antemão o que pode acontecer de errado. De tal forma que, se acontecer, a família sabe que deu o remédio de comum acordo com o médico, sabe que é uma tentativa
e sabe que podem haver efeitos colaterais. Mas isso não é erro médico. O erro médico seria se eu não tivesse descrito plenamente os riscos envolvidos com a medicação. Isso é um erro médico. Se eu prescrevo uma droga para o seu filho, não te digo com todas as letras o que eu espero que aconteça, quais são os possíveis efeitos colaterais para que você observe. Isso é um erro, na minha opinião, grave, muito grave. Então, para te dar um exemplo, essa droga que se usa muito para TDAH, se você não fizer alguns exames de rotina previamente ao início do remédio, você pode ter morte súbita com o uso desse remédio. Porque crianças que têm uma cardiopatia silenciosa, que ninguém sabe que tem, se tomarem esse tipo de remédio, podem ter efeitos colaterais graves, inclusive morte súbita. Gente, ou seja, pode ser um erro médico gravíssimo, fatal. Ele é feito cotidianamente entre nós. Então, mas aí é um erro crasso, que não poderia acontecer, porque como é que você usa uma medicação que você não sabe o mais profundamente possível efeitos colaterais, o que você pode fazer para prever e etc. É muito comum. Existem médicos receitando medicamentos antipsicóticos para a criança dormir melhor. É um erro médico. Não tem, por quê? não faz sentido uma coisa dessa. Quer dizer, você usar um medicamento que você usa em psicose grave do adulto, em dose pequena, para uma criança de 2 ou 3 anos dormir melhor, é um crime. É um erro médico e que acontece com muita frequência. Então, você vê o médico propor uma conduta que é absolutamente inadequada. Então, se eu propuser para uma criança com autismo que ele faça a dieta do glúten, que ele faça ozônio por via retal e que ele faça estimulação elétrica cerebral, é um bruto erro médico. Mas que acontece no Brasil todos os dias em centenas de casos. Então, vamos voltar nesses 3 exemplos para o senhor me explicar, porque agora o senhor falou grego. Esses exemplos, eles costumam o glúten, o ozônio e qual foi o outro? O glúten, o ozônio e o estimulação cerebral. Isso. Então, assim, me explica por que esse tipo de indicação existe. Visando o quê? Me conta. Existe porque há imbecis pelo mundo que se apropriam de uma determinada coisa e que começam a promover isso pelas redes sociais, inclusive. Então, começa com o ozônio. Se você entrar, depois que a gente terminar, entra no Google e põe lá ozônio para tratamento de autismo. Entre as pérolas que você vai encontrar, existe um vídeo de um cara que eu acho que ele é gastroenterologista, eu não sei direito o que ele é, urologista, alguma coisa assim. E aí ele dá uma aula sobre o uso do ozônio por via retal no autismo. Ele propõe 10 sessões de tortura, né? É um tipo de tortura. E o que ele diz que o ozônio funciona? E ele não é único, ele se baseia em coisas que estão aí pelo mundo. O ozônio é uma droga, é uma substância que realmente pode controlar germes que causam infecção. E aí ele diz o seguinte, entre aspas, como todo mundo sabe, o que causa o autismo são germes intestinais. Então, se você usa ozônio, você mata os germes que causam o autismo e essa criança vai sarar. Então, se você perguntar de onde vem isso, da cabeça de algum imbecil que inventou essa história e que está ganhando muito dinheiro com isso e muitos clientes. Então, ozonioterapia para o autismo? Não. Não tem. Primeiro, não tem nenhuma prova teórica que proponha que isso funcione. Não há evidência científica absolutamente nenhuma. Portanto, é uma coisa inventada que alguém bolou
achou bonitinho e está usando. Estimulação elétrica transcerebral. Como o nome está dizendo, você bota eletrodo aqui na cabeça da pessoa, passa uma pequena corrente contínua de baixa intensidade, que teoricamente não faz mal, embora possa fazer mal em alguns casos, na tentativa de melhorar deficiência intelectual, autismo e outras coisas. Provas robustas de que funcionem em depressão grave, eventualmente, dores crônicas, eventualmente. E acabou. Mas se usa o quê? Desde a época que eu era estudante, o meu professor de neurologia, para que a gente pudesse ganhar algum dinheiro, mandava a gente na casa dos pacientes com esse aparelhinho para fazer estimulação elétrica transcerebral em pessoas que tinham tido um AVC. Na ocasião, eu acreditava piamente no meu mestre. E era um dinheiro muito bem-vindo para um estudante de medicina. Não adianta nada, nada. Existem casos que podem se beneficiar. Eu tive um menino com uma sequela motora de um trauma craniano. E a gente tentou fazer isso, explicando para a mãe que não havia evidências robustas de que funcionasse. Que tinha um grupo com quem eu estava trabalhando, que estava testando isso em pacientes com problemas cerebrais, que aparentemente não haveria risco para ele, porque ele não tinha fatores de risco. Se ela topava experimentar, e ele também, era um rapaz. Toparam e ele teve uma melhora substantiva da parte motora. O que não significa que todo indivíduo que tem uma sequela de um AVC vai melhorar. O que eu te digo é, neste caso em particular, tudo indica, mas eu não posso deixar de levar em conta que talvez tenha sido simplesmente o efeito placebo. Ou seja, a crença que ele tem naquela coisa que está sendo posta na cabeça dele. Tá, e aí esse efeito placebo, ele pode acontecer também com o ozônio e todos esses outros? Com tudo. O efeito placebo começa quando você confia no seu médico. Quando você tem uma relação empática com o seu médico. Quando você acha que o cara é bom. Quando você acha que foi bem atendida. É meio caminho para você melhorar, ainda que ele receite chá de erva cidreira. Ainda que ele receite para você homeopatia. Ainda que ele receite acupuntura. Por que eu estou citando essas coisas? E aí eu gostaria de, para quem está nos ouvindo, sugerir a leitura de um livro muito interessante que acabou de ser publicado, da Natália Pasternak, que se chama Pseudociências. É um livro com o qual você não precisa concordar inteiramente. Tem coisas lá que são discutíveis. Mas ela pega 12 coisas que são feitas em medicina, e algumas fora da medicina, e faz uma extensíssima pesquisa de literatura e te dá milhares de referências para provar que aquilo não tem o menor efeito comprovado. Ela faz isso com medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia. Segura aí, psicanálise. E eu não quero. Então, por que eu estou dizendo que você não tem que concordar com tudo? Perfeito. Porque quando você lê as críticas desse livro, a maior parte das críticas vem de psicanalistas, que não admitem sequer você dizer que psicanálise não tem nenhuma possibilidade de curar alguém, o que é um tratamento. Então, tem um monte de coisa que vale a pena ler, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Tem alguns capítulos que eu odiei. Por exemplo, ela tenta provar que não existem discos voadores. Eu acredito nisso desde que eu sou moleque. Eu nunca vi nenhum, Caterine. E até hoje, eu não consegui me comunicar com nenhum ET. E olha que eu tento isso muito frequentemente quando eu estou meditando.
Então, para mim, foi muito triste ler essa coisa, porque ela me dá elementos. Então, por que eu estou te dizendo que não é preciso acreditar em tudo? Eu não acredito nesse capítulo do livro dela, embora ela tenha um monte de argumentos lógicos para dar. Mas vale a pena, porque todas essas coisas que ele está falando agora, que podem induzir alguém a um erro médico por prescrever algo que não tem substância científica, vale a pena ver isso. Porque coisas que você acredita piamente em medicina tradicional chinesa é um embuste, é uma falsificação, é uma coisa que o único propósito disso é ganhar bilhões de dólares para a China. Então, vale a pena dar uma lida nisso. Se você tiver tempo, vale a pena uma leitura super interessante, que tem muito a ver com o que a gente está discutindo agora. Né? Tá, então, doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Não, De todos esses tratamentos. Como? glúten. Tá, bora. Por que o glúten? Por quê? Pessoas que têm TEA, muito frequentemente, têm mais alterações gastrointestinais do que quem não tem. A obstipação intestinal, diarreias frequentes, dores abdominais, cólicas, etc. Essa sintomatologia é muito comum numa doença causada por alergia ao glúten, que é a doença celíaca. Então, se você tem uma criança autista que também tem doença celíaca, e se você faz uma dieta pobre em glúten, ela vai melhorar muito, não no autismo, nas queixas abdominais. Com menos dor, menos desconforto, ela melhora o comportamento. Mas qual é o pulo do gato? Ah, se ele melhorou com glúten, então todos os autistas têm que fazer a dieta do glúten. Não, não tem que fazer. Ah, então eles têm que fazer a dieta da caseína. Que dieta é essa? Do leite e derivados. Ele tem que fazer se ele, além de autista, for alérgico ao leite. Mas, pulo do gato. Todo autista, para melhorar, tem que fazer uma dieta do glúten e da caseína. E das pessoas que estão nos ouvindo, se tiver muitos pais, um monte está fazendo isso. Privando, inclusive, uma criança de tudo que é gostoso. Se você tirar glúten e caseína da dieta, o cara vai comer grama e pouquíssimas coisas. Ele não vai poder ir numa festa de aniversário, porque ele não vai poder chegar nem perto da mesa de doces. Então você vai cercear ainda mais a vida social desse sujeito que já é limitada. Então, quando você prescreve algo inadequado, você não só está prescrevendo algo que não funciona, você está prejudicando essa criança. Então, e aí, entendi. Só deixa, então, como pai, como mãe, como é que eu separo? Tá, existem coisas que podem funcionar pelo efeito placebo. Como é que eu separo coisas que, então, eu posso tentar de coisas que eu não devo tentar? A receita é simples, meu amor. Se você se afastar dos processos terapêuticos, inclusive dos medicamentos, a respeito dos quais a ciência já se pronunciou favoravelmente, você não vai errar muito. Então a pergunta sempre é: ozônio por via retal. Em que congresso isso foi apresentado? Nenhum. Em que revista isso foi? Nenhuma. Quem está falando? É o gastroenterologista que está na internet. Tchau. O que esse cara está falando, por si só, não me dá o direito de seguir o que ele está propondo. Que é esse cara. Hoje você tem no Brasil a plataforma Lattes. Lattes. É do CNPq. Onde todo indivíduo que tem minimamente algum funcionamento na academia, ele está lá com tudo que ele já produziu. Ah, o João, não sei das quantas, está propondo eletricidade no dedo do pé. Tá. Como é que é o nome desse cara? Lá. Plataforma Lattes, CNPq, Joãozinho, não sei das quantas. Não publicou nada na vida.
tem um trabalhinho vagabundo que ele fez não sei com o quê, e que não se refere àquilo que ele está propondo. Desconfie disso. Você pode, às vezes, dependendo do grau de confiança que você tem numa pessoa, seguir o que ele está te propondo, mesmo que não tenha coisa muito robusta a favor, se ele for honesto com você e dizer isso claramente. Perfeito. Dona Caterine, eu uso xarope, não sei das quantas, para curar a gagueira. Na minha experiência pessoal, eu tenho um resultado satisfatório em 70% dos casos. E não tenho nenhum efeito colateral. Quer dar para o seu filho que é gago? Isso é admissível? Sim. Se eu deixar claro para você que é uma coisa que a gente chama de off-label. Ou seja, não está na bula, se é que essa coisa tem bula, que há uma ação e que há algum grau robusto de evidência científica. Mas você tem que saber isso. Tá? Se você não sabe disso, eu estou te enganando. E se você sabe, você tem todo o direito, como mãe, de pesar os possíveis benefícios e os péssimos efeitos colaterais e decidir se você quer tentar ou não. Perfeito. Mas aí eu tenho um acordo tácito entre família e médico, sabendo tudo. Aquilo não é ainda prescrito por muita gente, ainda não tem uma pesquisa robusta que diga que funciona, mas eu quero tentar. A doença do meu filho é tão grave e a possibilidade de efeito colateral é tão pequena que eu acho que vale a pena tentar. Perfeito. Perfeito. Estou aqui olhando os comentários, tá, doutor Salomão? Tem alguém aqui que não começou a falar? Filho não precisa falar agora. Pode Como? deixar para... Não é? Ó, o senhor é direto e objetivo, mas é sempre acolhedor. Frio está longe de ser parte do seu perfil. Mas tem algumas perguntas aqui. Muita gente querendo agendar com o senhor. Oba! Aham. Eu arrasei. É. Tem uma pergunta aqui. E sobre relatórios em demasiado? Que história é essa aí? Relatórios Eu não acredito demasiados. nisso. Como? Não acredito que alguém está perguntando isso. E aí? Bom, a primeira coisa é assim. Para que serve o relatório? Qual é o tamanho ideal do relatório? Por que eu estou te dizendo isso? À medida que eu fui ficando mais velho, e espero lidando melhor com essas coisas que o médico tem que fazer, entre elas um relatório. Os meus relatórios foram ficando cada vez menores. Então, o meu relatório hoje é extremamente sucinto. Eu digo só por que o cara veio no meu consultório, qual é a queixa principal, dados da anamnese, que eu acho relevante, resultados muito enxutos do meu exame, conclusão e proposta terapêutica. Se você pensar bem, isso cabe em meia página. Não precisa fazer mais. Há alguns meses atrás, um casal que veio me procurar, um filho é autista, eu mandei um relatório para ele. Ele me ligou no dia seguinte dizendo que ele vai fazer de conta que esse relatório não existe. Porque um relatório de uma página, quando os relatórios que ele costuma fazer, tem 40, 46. E eu respondi para ele que provavelmente das 46, 45 não eram necessárias. E que não se mede um relatório pela extensão. Mas se você pegar, por exemplo, o relatório de uma neuropsicóloga, uma avaliação neuropsicológica pressupõe a aplicação de um monte de testes.
frequentemente, essa criança vai ao seu consultório 8, 10, 18 vezes, dependendo da colaboração e etc. E quando ela me manda um relatório completo, 2/3 do relatório, na verdade, são a descrição dos instrumentos que foram usados. Não me interessa isso. Não interessa ao médico. Ele deve saber que instrumentos são esses. Senão ele não teria pedido uma avaliação neuropsicológica. O que interessa? A síntese do que ela achou, a síntese da suspeita diagnóstica e ponto final. Metade do meu tempo hoje é lendo o relatório ou escrevendo o laudo, que eu acho um absurdo, né? Então, vou te dar 2 exemplos extremos. Ontem, eu recebi de uma senhora que veio discutir comigo sobre o diagnóstico que eu havia feito no filho, que veio acompanhado pelo pai. Ela não estava presente. Preparando essa entrevista, que era uma coisa rápida, eu imaginei, ela me mandou 13 relatórios. De profissionais diferentes? Eu só não tinha o mapa astral da criança. O resto, os 5 que foram feitos por psicólogo, por fono, por TO, pela escola, pela psicopedagoga e por 2 psiquiatras. E o pior da história, nesse caso em particular, é que o meu laudo foi contrário aos 13. Então, isso criou um problema. Não vou te dizer que eu tenho certeza absoluta que eu sou o correto e eles estão errados. Mas é completamente diferente. Tá? Hoje, eu recebi uma criança que veio com suspeita de autismo. Não é, ela tem um outro problema. E eu recebi 25 relatórios e 10 ou 12 exames de laboratório. Então, o problema é o seguinte, não passa pela cabeça do outro de que é impossível, numa consulta, você ter... Eu li tudo. Já que ela me mandou e já que eu tive tempo, eu li. Mas não é possível que seja necessário fazer tudo isso. Quer dizer, você, como pai ou mãe, deveria ter o cuidado de estabelecer, na medida do possível, o que é imprescindível e o que não é. Essa pessoa das 35 me mandou, inclusive, a carteira de vacinação da criança, ilegível, não dava nem para ler. Ou seja, quem manda os relatórios, seja pai, seja profissional, deveria levar em conta que, para que ele seja efetivo, ele tem que ser curto, direto e sem maiores, como diria alguém, maiores delongas. Tá claro? A pessoa com quem eu mais trabalho hoje, que eu não vou falar o nome, porque antes é uma propaganda gratuita, eu não vou fazer isso, é uma neuropsicóloga que eu reputo como a melhor de São Paulo, uma das melhores do Brasil, e a gente conseguiu ter um acordo de boa vizinhança que é, ela faz o relatório do tamanho que ela quiser e dá para os pais. E faz uma síntese desse tamanho que ela manda para mim. Tá claro? Então, resolveu o problema. Perfeito. Ela fica feliz em escrever 40 páginas, descrevendo cada instrumento que pode ser útil para os pais. Claro. Mas eu não preciso disso. Então, eu falei para ela, se você continuar me mandando esse tipo de relatório, eu não vou ler. Porque não é possível, Caterine, não dá para ler. Imagine você no consultório, tendo 1 hora e meia para atender um casal e a criança, e perdendo meia hora, 40 minutos lendo o relatório. Quer dizer, as pessoas têm que ter minimamente essa noção de que eu vou te levar aquilo que é fundamental. Eu estou pensando agora em mudar de médico. Como eu mudei de cidade, eu gostaria de ter um médico aqui em Campinas. Eu não vou levar o meu histórico médico desde o dia que eu nasci. Eu vou levar o quê? O que eu tenho no momento, os exames atuais, os mais recentes, e dados de anamnese. Acabou. Eu não preciso de mais nada. Ó, tem uma pessoa aqui que fez um comentário. São as escolas que pedem o relatório sempre? Não, tudo bem. Eu acho que pedir um relatório é cabível.
Agora, tem que aceitar o relatório que seja funcional, sucinto e, por exemplo, não tem sentido você ter que, a cada 6 meses, dar um laudo novo para dizer que teu filho é autista. Bom, se todo mundo sabe que o autismo não tem cura, óbvio que o Joãozinho, que era autista no ano passado, é agora, vai ser daqui a 6 meses, pode mudar alguma coisa no quadro que justifique mudança na conduta? Vale o novo laudo. Joãozinho, que tem TEA, melhorou em todos os aspectos. De tal forma que eu proponho que ele diminua a terapia ABA de 40 horas semanais para 10. Que a fono, enfim, você sugere uma mudança. Mas escuta, te dá um diagnóstico de autismo a cada 6 meses, não faz sentido nenhum. Ó, teve uma pessoa que fez uma observação aqui que eu achei muito interessante, doutor. É desesperador ficar sem o diagnóstico de um filho. E cada profissional fala uma coisa. Eu compreendo esses números absurdos de relatórios. Doutor, e aí? Desculpe, me conta, lembra que lá atrás a gente falou sobre aquela história do diagnóstico e o que fazer? Precisa do diagnóstico para saber o que fazer? Fala um pouquinho o que o senhor pensa a respeito. Precisa. Claro que precisa. Se você não tem diagnóstico, qualquer discussão sobre a conduta é discutível. Então, o que as pessoas dizem contra o diagnóstico? Estigmatiza a criança. Ela vai sofrer preconceito porque recebeu um laudo dizendo que ela é autista. Se você pensar bem, a criança antes do laudo e depois é a mesma. O Joãozinho não mudou porque, de repente, ele sabe, ou os pais sabem que ele tem TEA. Pode haver um prejuízo no uso desse diagnóstico? Pode. Mas pode haver benefícios. Então, hoje eu atendi uma menina que, desde muito cedo, ela é, segundo a mãe, um pouco diferente. Ela nunca teve amigos. Ela não se socializa. Ela está com 7, 8 anos agora. Não, perdão, 13 anos. Ela tem um apego muito grande a rotinas. Ela tem uma extrema seletividade alimentar. Ela tem distúrbios sensoriais muito importantes. Ela não consegue ouvir determinados sons. Ela não consegue abraçar ninguém nem dar um beijo. Ela se sente afogada se alguém tenta dar um abraço nela. Por outro lado, é muito inteligente. Os assuntos dos quais ela gosta, ela dá de 10 a 0 em qualquer um. Sempre teve notas aceitáveis, pelo menos, na escola. E até o mês retrasado, ninguém fez diagnóstico de autismo. Só que a pessoa que fez falou isso de forma muito fria e na frente dela. Olha, você tem autismo é tal coisa, não explicou muito e você tem que fazer tratamento. Ela ficou chocadíssima com essa história. Chegou em casa e falou assim, mãe, eu não quero que você fale para ninguém o que a gente ouviu hoje. Nem para a vovó, nem na escola. Eu não quero falar sobre isso. Ficou extremamente traumatizada. Hoje ela veio no meu consultório para ratificar ou não o diagnóstico. E ela é uma autista que, como autista mulher, e a gente já falou sobre isso, o quadro é muito atenuado. Ele se apresenta tão diferentemente do menino que eu estou recebendo agora um monte de adolescentes meninas com diagnóstico sendo feito agora. Porque ela não se enquadra naquele quadro clássico do autismo, nem no autismo de alto funcionamento. Elas são diferentes. Bom, eu falei sobre isso depois que ela saiu da sala. E aí eu perguntei para a mãe, você quer que eu diga alguma coisa para ver se a gente atenua um pouco o trauma do que ela ouviu? E pedi para ela entrar de novo. E falei com ela. Falei, olha, você ouviu o diagnóstico, eu concordo com o diagnóstico, você tem mesmo. Você sabe o que é autismo? Não, mais ou menos, eu fui ler, então vou explicar. Expliquei, falei das dificuldades dela, falei que ninguém precisa saber, que quem tem que saber é ela e os pais. E as outras pessoas, se ela quiser, se não quiser, não fala. Falam na escola?
se você quiser. A escola nunca reclamou dela, nunca chamou atenção. Não vejo por que falar. Tá? Se eu algum dia perguntar, sim. Então, eu estou sugerindo não que ela minta, que ela omita, por enquanto, porque não vai trazer nenhum benefício. Mas o que eu deixei claro para ela é que ela devia ficar muito feliz em saber o que ela tem, porque a partir de agora ela tem tratamento. Então, não veja isso como um rótulo que só vai estigmatizar você para o resto da vida. Agora, baseado no diagnóstico, você não tem muita dificuldade em encontrar amigos? Tenho. Você não gostaria de melhorar? Gostaria. Você não é muito rígida no pensamento? Só. Você não gostaria de melhorar? Tem tratamento para isso. E eu acho que ela saiu relativamente tranquila do meu consultório. Então, sem diagnóstico, essa menina até os 13 anos, lamentavelmente, não só não teve o benefício do tratamento, como ela é a todo momento cobrada por coisas que ela não tem. A mãe falou assim, doutor, é um horror. Ela não tem empatia com ninguém. Ela vê que eu estou sofrendo e ela não dá a mínima. Não é que ela não dá a mínima, ela é autista. Isso pode ser trabalhado? Sim. Então, a partir de um diagnóstico, abre-se a possibilidade de tratamento. Então, a grande discussão agora para ela, o quanto ela gostaria de participar para os amigos do que ela é. E ela é suficientemente inteligente para ela ter essa possibilidade. Isso vai ficar a critério dela. Perfeito. Tá claro? Claríssimo. Então, não diagnóstico é não saber o que fazer, é chutar. Então, tem que fazer diagnóstico, tem que saber o quanto é inteligente, tem que saber quais são as habilidades e as inabilidades, e em cima disso eu posso ajudar essa pessoa. Sem isso, não posso. Tá, então, deixa eu perguntar uma coisa. Com toda... que é coisa para pensar aí, né? Com tudo isso, por que tem tanto erro de prognóstico? E aí, antes, me conta pra gente o que significa a palavra prognóstico. Prognóstico é a posição de como vai evoluir um determinado quadro. Quando eu digo para você assim, seu filho é um autista com 5 anos de idade que tem sinais de bom prognóstico. Ele é verbal, ele não tem comprometimento cognitivo, ele tem uma família que está ajudando e tem bons terapeutas. O desfecho deve ser favorável. Eu posso me enganar redondamente. Então, isso também tem que deixar claro. Assim, quando você fala assim, o seu filho hoje é um nível 2, que precisa de um suporte razoável. Ele pode superar e, eventualmente, até passar para o nível 1, se ele melhorar de forma substantiva nos prejuízos que ele tem hoje, sim. Hoje ele fala um pouco, mas se comunica pouco. Se ele passar a se comunicar, melhor. Se ele começar a ter um pouco mais de possibilidade de interagir com os outros, sim. Pode, eventualmente, até mudar de nível. Mas eu tenho como afirmar isso? Jamais. Eu tenho visto coisas lamentáveis do tipo criança com 1 ano e meio, que alguém levanta a suspeita de autismo, que já é uma coisa complicada. Você pode levantar a presença de sinais de risco, mas fazer diagnóstico de autismo com 1 ano e meio é muito arriscado. E ainda falo para o pai, e eu acho que ele tem um autismo leve. Meu, eu nem posso afirmar que ele é autista, e muito menos se for, se é leve, moderado ou severo. Por que isso? Você não pode esquecer que os sinais e sintomas do autismo podem vir se manifestando lentamente até os 3, 4 anos. Então, uma criança que não tinha estereotipia com 1 ano e meio pode ter aos 3. Uma criança que não era imperativa e agressiva quando pequena pode se tornar aos 3 ou 4. Uma criança que estava começando a falar papá, mamã, pode parar de fazer isso. Então, quando me perguntam assim,
criança abaixo de 3 anos, qual é o nível? Não tem nível. Não dá para falar. É leve, moderado? Não, não tem. Como ele vai estar na vida adulta? Nem com bola de cristal. Qual é a única resposta honesta? Não sei. Não tenho como saber. Então, em alguns casos eu posso fazer um prognóstico mais ou menos seguro? Sim. Essa menina que eu te falei agora de hoje, eu tenho certeza absoluta, a não ser que aconteça alguma catástrofe, que ela vai melhorar muito com o tratamento adequado. Então, ela já é nível 1. Ela vai ficar melhor ainda. Ela vai conseguir tirar as barreiras que hoje impedem que ela tenha uma vida social. Então, como é que eu terminei o laudo dela, curtinho? Há sinais de prognóstico favorável. Mas ninguém, não está escrito lá, vai ficar ótima daqui a 10 anos. Impossível. Isso você não pode falar nem com crianças típicas, né? Sim. Você vai falar isso numa criança ou num adolescente com TEA. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, ó, doutor Salomão, o que mais tem aqui é elogio. Que coisa boa. Aham. Aí alguém aqui, ainda bem que aprendi na fonte, na prática é exatamente isso. Lilian. A Liliana Yamada, Aham. bom, essa não conta. Esquece. É minha irmã desde que eu nasci, esquece. Não dá para confiar na Lilian. Entendi. Lilian, não vou mais ver seus comentários, ok? Não vale. Excelente profissional. Aqui hoje a galera tá. Você é fantástico, doutor. Aqui elogio, muitos corações. Que coisa boa. É. Aí tem alguém aqui fazendo uma pergunta. Hoje o senhor atende até os 25 anos. Gostaria de aumentar para os 30? Não. Adulto é muito chato, viu? Sabe? Ai, ai. Porque eu tenho o privilégio, Caterina, de ganhar dinheiro brincando com criança pequena. Ai, que delícia. Porque assim, avaliar uma criança pequena é brincar com ela. É deixar sair para fora a criança que você ainda tem dentro de você. Então, ela não tem que chegar no meu nível. Eu vou para o nível dela. Então, realmente me dá uma enorme satisfação poder brincar com a criança. E, através disso, poder estabelecer um diagnóstico. Metade é... Ó, aqui, ó, doutor. Fala que fui eu, a secretária que perguntou. Ai, ai. Ó, o que não falta é fã, viu? De casa, fora de casa, não tem, né? Tá aqui, ó. Todos que te conhecem ficam encantados. Hoje é elogio, viu? Tá boa. Hoje, poucas perguntas. Caterine, é a recompensa pelo trabalho que eu desenvolvo, né? Muito, muito, muito. Aham. É você saber que ajuda uma série de pessoas a conviver melhor, mesmo em situações muito complicadas, às vezes, né? Perfeito. Alguém perguntou aqui, o doutor atende até que idade? Então, meu paciente há 50 anos atrás, que é isso, mulher? Você acha que eu atendi você com 15 anos? Tá louca? Que eu fui precoce, mas não tanto, né? Aham. Doutor, alguém está perguntando aqui, o doutor atende até que idade? 25. 25. Okay. Você perguntar por que 25? É no chute. Porque 25 anos, na verdade, é a idade que hoje você aceita como sendo o fim da adolescência. Olha só. Então, antes era muito, muito mais cedo, né? Isso foi sendo jogado para frente. Então, quando que você considera o sujeito plenamente adulto, do ponto de vista de maturação do sistema nervoso? É 25 anos. Então, existem muitos neurologistas de adulto, né, para essas pessoas procurarem. Eu perdi a mão de tratar adulto. Eu não gosto,
eu acho chato. Adulto é muito chato em geral. Eu já tenho que aguentar os adultos que vêm como pais. Esses eu não posso deixar de acolher. Mas como paciente, pelo amor de Deus, não quero. Entendi. Perfeito. Perfeito. E as nossas lives é isso. Ah, quem entrou aqui agora na live, está assistindo essa pela primeira vez, volte e assista a última live que ele falou sobre a causa do autismo. Eu fiquei tonta. Eu falei assim, gente, Não, eu só apareceu tô... uma, vou falar. Como? Apareceu uma coisa Ah, aqui embaixo. Se tá. análise faz bem para autista. Ó, isso. Psicanálise Então, faz bem para quem tem TEA? se eu acabei de citar o livro da Pasternak, É, talvez a pessoa tenha entrado depois dessa fala, né? e fala que não há evidência que a psicanálise seja um tratamento adequado para ninguém, embora isso seja discutível. No caso do autismo, pelo menos nos casos mais comprometidos ou moderadamente comprometidos, não faz sentido. Primeiro, a psicanálise usa um recurso verbal para fazer a análise do paciente. A psicanálise admite que os sinais e sintomas do autismo tenham uma causa psicodinâmica que, se eu descobrir qual é, melhora o autismo. Por outro lado, a imensa maioria dos indivíduos com autismo, mesmo os inteligentes, tem muitas dificuldades de linguagem. Por exemplo, são muito literais, entendem as coisas ao pé da letra, têm muita dificuldade em entender uma metáfora, o sarcasmo e a ironia. Como você acha que esse sujeito vai entender uma interpretação psicanalítica de um sintoma seu? Se eu disser para você que tem uma teoria psicanalítica que diz que o autismo tem uma segunda pele, que impede que ele se estabeleça uma relação com o mundo. Se eu falar isso para você e você for autista, ele vai ficar desesperado para tirar essa segunda pele. Ele não entende o sentido figurado das coisas. E digo mais, um psicanalista que trata de uma pessoa e que não sabe que ele é autista, eu tenho vários casos assim, ele é mais autista do que o paciente. Porque não é possível você botar um cara no divã, conviver com esse sujeito 3, 4 vezes por semana e não perceber que ele não entende o que você fala, que ele é literal. E você vai interpretando. Né? Ele não entende se ele é uma defesa. Ele não entende se fala... Não, não é um tratamento. Em alguns casos pode funcionar. Primeiro, se o psicanalista não for autista e perceber quem está na sua frente. E se ele for assim, embora ele diga que é psicanalista, ele vai dar para aquele sujeito algo muito diferente de uma interpretação. Está claro? Claríssimo. Eu tenho colegas que se dizem psicanalistas e que têm sucesso com alguns autistas de alto funcionamento. Ele não funciona como um psicanalista tradicional. Muito diferentemente, ele está fazendo, em parte, uma terapia comportamental, seja lá qual interpretação teórica que ele faça. Por isso que eu digo que algumas vezes o sucesso ou não de uma terapia depende muito mais do terapeuta do que da técnica que ele usa. Então, tem gente que pode ser psicanalista, pode ser o que for, que vai se dar bem com pacientes com autismo. Não porque seja psicanalista, porque ele tem essa habilidade, né, que é interna dele. Perfeito. Doutor, o tempo voou hoje de novo, né? E aí a galera resolveu fazer pergunta no final. Pessoal, eu vou pedir a gentileza de quem fez a pergunta aqui ir lá na nossa postagem ou no direct deixar essa pergunta. Porque a gente vai encaminhar todas as perguntas para o doutor Salomão responder. Combinado, doutor? Combinado. Muito obrigada mais uma vez.
Foi um prazer estar com você de novo. Ah, então daqui 15 dias, Te ver. de novo. Bom término de semana, boa quinzena, pessoal. Boa noite. Daqui 15 dias, Saúde. outra live. Saúde e poucos erros. É isso. Boa. Um abraço. Tchau.